E hoje o dia de falar de fermentação de café. Bom, eu vou falar um pouquinho mais como que eu tenho feito as fermentações dos cafés, né? Eu primeiramente procuro garimpar os cafés, eu procuro fazer um mapeamento prévio para eu identificar aí as lavouras de potencial. É o primeiro passo. Identificando as lavouras que têm alta pontuação de bebida, cafés aí bem pontuados, eu procuro verificar o Brix desses cafés na amostragem. Então eu já falo em outro vídeo sobre o mapeamento, sobre a amostragem, sobre a secagem e também sobre a leitura do Brix, né, dos sólidos solúveis, para eu ter como ferramenta essa leitura também e indicar aí uma grande quantidade de açúcares, né, para eu ou estender um pouco mais a fermentação, ou entender um pouco mais até onde eu consigo chegar com esse café. Mas aqui eu quero falar uma coisa que é muito importante, né? A gente tem aí a questão de coleta de café, tem vários tipos de fermentações sendo feitas, né? E eu quero lembrar que todo cuidado é pouco, né? A gente tem que lembrar que não é sair adicionando as coisas no café, não é sair pegando o café e jogando tudo de um balde só, e o negócio... Existe várias etapas, cuidados, a manutenção da qualidade desse café aqui tem que ser com todo o cuidado possível para que você tenha um bom resultado, seguro para o seu cliente, seguro para o seu consumidor. Enfim, eu vou falar do meu aspecto, do aspecto geral que eu tenho visto, né? Identificou esse café, procuramos fazer uma colheita, né? Uma colheita aí com a equipe das fazendas. Para agilizar essa colheita, geralmente o pessoal ou faz uma seletiva, né, em campo, ou faz uma semi-seletiva e daqui retira os cafés mais verdes, né, depois lá na recepção e lava para tirar o boia, tá? Alguns produtores não lavam café, tem fermentações que eu faço do café lavado. Se eu vejo que o café é um café mais padronizado, eu procuro fazer com café não lavado, que eu acredito muito nesse mel que tem na casca, na mucilagem, né? Também tem as leveduras, mas tem aqui também contaminações, né? Fungos, bactérias, mas dentro da condição anaeróbica, que é com a ausência de ar, a gente tem uma condição mais favorável para leveduras, né? Então faz com que a fermentação seja um pouco mais favorável para aquilo que é bom. E então nessas condições a gente consegue contornar um pouco mais lá na frente. Bom, num geral, essa seleção de café é muito importante aí para que a gente tenha açúcares, a casca. Você tem já uma microbiota nesse local. Acredito muito nesses resultados, por exemplo, um café do sul de Minas, um café do Cerrado, um café da Alta Mogiana. Por que não somente o terroir, mas também a questão dos sabores muito característicos das regiões são, acredito eu, nessa colaboração da microbiota da casca do café. Então aqui você tem uma condição muito natural de fazer uma fermentação. Porém, a fermentação ainda ela é muito instável. Eu vejo que quando não tem adições, por exemplo, de levedura, você tem oscilações, mesmo trabalhando uma mesma fermentação, a gente sabe muito bem que dentro de uma mesma lavoura, você tem oscilações de microbiota. Então, na hora que você coloca no barril, nesse café aqui que eu estou fazendo esse lote, por exemplo, eu vou fazer um barril com ele, vou mostrar mais à frente para vocês. Dá um resultado, faço o mesmo procedimento em outro barril, mesmo seleciono café, o mesmo tempo. Geralmente oscila um pouco mais o café, então é muito cedo ainda para ter uma estabilidade de fermentação com um protocolo 100% certeiro para todas as regiões. Então, o que eu estou querendo dizer, em resumo, produtor, você tem que adaptar o seu café ao protocolo mais adequado para a sua região, selecionando muito bem, entendendo que o verde ele tem uma microbiota bem mais reduzida porque não tem açúcar. Então, se você colocar ele para fermentar, ele vai queimar, ele vai atrapalhar a fermentação também do seu café maduro. Se você coloca um café seco, você tem uma chance de contaminar o seu lote, visto aqui que tem pouca água no café e pode ter algum fungo rosado, algum fungo característico que pode atrapalhar o seu café.
no geral, eu vou mostrar um pouquinho do que eu vou fazer com alguns cafés, vou fermentar de diversas formas e ali a gente vai batendo um papo. Aí o café foi colhido. Nesse procedimento aqui eu vou estar mostrando um geral. Quanto mais selecionado, melhor. Lembrando aí que os frutos maduros, ele tem a condição ideal para fazer fermentação. Então, café verde, com certeza vai oscilar a quantidade de micro-organismos na casca desse café, o que vai atrapalhar na fermentação. O café seco já está com baixa atividade de água, que pode atrapalhar aí um pouco durante a fermentação, né, desse café. Então, selecionado esse café aqui, tentando pegar o máximo maduro possível. Nesse caso, tem produtores que lavam o café para tirar o boia, tem produtores que preferem não lavar o café. Eu acho que isso varia de região para região, mas também tem uma questão de limpeza, de sujidade, né? A sujidade no café também vai atrapalhar, de certa forma, aí, o percurso da fermentação, né? Nesse caso aqui, eu preferi lavar o café, deixar ele selecionado. Coloquei aqui já minha haste do termômetro, né? Vou fechar aqui a tampa. Como eu passei uma fita em volta da boca do galão, aqui do tambor, né? Ele tem um fechamento melhor. Deixa bem fechado. Essa válvula aqui facilita, né? Porque você pode levar para um lado ou para o outro, que ela não quebra. E aqui eu vou usar a minha mangueira e um galão d'água. Deixa eu só aproximar aqui. Eu vou colocar essa mangueira direto aqui no receptor, ó. Então aqui agora a gente vai começar a monitorar a fermentação desse café. É muito importante fazer a rastreabilidade, né? Para você entender um pouquinho mais o que está acontecendo na temperatura do seu café, quanto tempo ele está demandando para fermentar, se nessa condição que ele está aqui mais frio, é um local mais frio, é sombreado, eu sempre indico, leve esses cafés no local mais frio possível, se possível, ter uma condição climática aí abaixo de 20 graus Celsius, para ficar bem frio, não deixa a pleno sol, pelo menos os cafés que a gente tem feito têm ficado muito bons, né? E sempre monitorar o tempo de fermentação para ver como que está ficando o café referente à sua testemunha. Então aqui é o primeiro passo. Bom, seguindo as fermentações aqui, com as identificações dos galões, dia 12, aqui dia 12 também, dia 11 o Brix, o que é o tratamento que eu fiz, mostrando a temperatura inicial. Aqui eu vou mostrar para vocês um leitor de temperatura, vamos ver a temperatura local aqui. Ó, são agora 19 graus, né? 19 graus. Vamos ver o nosso termômetro aqui, 24. Desse outro, 24 também. E a gente vai monitorando aqui, vou passando todas as informações para vocês. Bom, pessoal, passado alguns dias aqui, vou abrir o galão de fermentação, que eu estou fermentando alguns cafés. Vou até mostrar aqui para vocês. Estou fazendo aqui várias fermentações, tem outros galões ali também. Bom, o local que eu estou fermentando tem uma temperatura média em torno de 20 graus, 19 graus. Então aqui é um local bem frio, sombreado. Nesse caso eu quero ver o resultado no meu café. Eu deixei aqui 7 dias nesse galão fermentando, não deixei entrar oxigênio. Então ele começou com a temperatura em torno de 24 graus. O pico que ele chegou foi em torno aí do terceiro, quarto dia de fermentação, 100 horas de fermentação. Foi em torno de 26,5, não passou mais disso. O Brix desse café inicial estava em torno aí de 24%. Então depois eu vou fazer algumas leituras para ver. Mas para não estender muito o vídeo, eu vou abrir aqui para vocês.
Bom, aqui o nosso café em processo de fermentação. Eu decidi deixar esse tempo para verificar o resultado na bebida desse café. Então, com isso, eu vou ter um certo aprendizado de protocolo. O importante é que cada recipiente, cada volume que você fizer, dá uma diferença no seu café. Por mais que você tenta replicar, a microbiota que tem nesse café aqui é distinta, às vezes até na mesma lavoura. O que dificulta você ter uma consistência no sentido de fermentar sem adição de algum produto, né? Mas que te dê um resultado interessante. Então, a fermentação tem muitos caminhos, tem muitas variáveis que pode te dar resultados distintos, né? Esse é o grande desafio da fermentação. Então, esse é um protocolo que eu estou mostrando. Vou ver o resultado dele depois. Pretendo fazer vários protocolos, né, para poder mostrar para vocês. Mas o mais importante é a ausência de oxigênio, baixa temperatura e luminosidade também. Seletividade dos frutos, veja que tem algum ainda, apesar da gente ter selecionado, apresenta bem aqui alguns frutos verdes ainda, para que a gente tenha uma uniformidade de fermentação. Eu coloquei como exemplo aqui só, mas com um título de curiosidade, eu peguei uma amostra sem selecionar nenhum fruto e coloquei num pote de vidro para vocês verem com a presença de ar, como que o café fica. Olha aqui, tá com a presença de ar. Aqui está 4 dias nesse vidro. O oxigênio, logicamente, vai oxidar os frutos e aí vai ter atividades de micro-organismos, né, de forma aeróbica, que vão aí depreciar esse café. Assim como o silo, né? O silo com a ausência de oxigênio, ele tem uma preservação muito melhor, a silagem, né? Desculpa a palavra, mas a silagem. As conservas, que faz com que tenha aí uma ausência de bolor, né? Uma ausência de micro-organismos ou uma redução de micro-organismos que vão depreciar esse café. Espero que vocês gostem do vídeo.